Será que estamos aptos para reconhecermos os nossos erros e assim podermos retornar a Teshuvá, ao arrependimento? É isso que vamos falar. As raízes do mal, o início de tudo, quais são as fontes e o que podemos melhorar daqui para frente. O que poderemos fazer um pelo outro e quais são os perigos destes pecados. Falamos em 3 vídeos anteriores a respeito da masturbação, do pecado da promiscuidade. E hoje estarei trazendo um assunto mais denso, mais complexo, e vamos entender quais são as raízes deste mal, de onde veio e o que acontece literalmente após esse pecado tão grave. Tudo isso está ligado à reencarnação, ao Gingul de cada alma. Estaremos falando sobre esse assunto nos próximos minutos e eu peço já a sua atenção. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário. E você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com seus amigos, com familiares. Estarei aqui deixando algumas pedras preciosas e eu sei que você fará um bom uso destas pérolas tão especiais da Torá. E eu convido você, assista até o final. Que Hashem os abençoe. Venha comigo. Você se tornou alimento espiritual para as forças negativas. Então você está servindo com um propósito. E é claro, ao contrário do que você foi criado. Quanto esses homens, a eles foram mostrados a essa era messiânica, a esses dias aonde que o perverso, o idólatra, ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo. Shalom a todos. Bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Oculto. Acredito que hoje, dia 13 de Sivan, é uma data que marcou muito o meu estágio aqui neste mundo, a minha passagem aqui neste mundo. Existem vários fatores pessoais. E agradeço a Hashem, bendito seja Ele, por deixar esclarecido em cada parte da minha vida que é necessário correções. Embora eu tenha tentado de várias formas trazer para vocês de uma forma mais simples sobre estes conceitos. Eu estava tentando trazer aqui uma aula não tão densa, mas hoje, por ser uma data tão especial para mim, vou trazer estes conceitos, mas com muita luz e muita informação.
E essas informações abrirá sua mente diante de um dos Sefer mais místico da Kabbalah, o Shar HaGimbulim, o portal das reencarnações, que tem tudo a ver com o que falamos nos vídeos anteriores sobre promiscuidade, masturbações, doenças, mortes, julgamentos para a terra. Tudo isso está enraizado no passado. E como diz a Torá, não há nada de novo debaixo dos céus. Bom, pois tudo o que falamos nos vídeos anteriores estão dentro destes conceitos de reencarnações. O incrível é que o resumo de tudo isto tem uma resposta dura e complexa, mas ao mesmo tempo fácil de entender. Bom, veja o que está escrito no Sefer HaGimbulim. Atenção. No princípio havia uma alma que era o pai de todas as almas. O pai de todas as almas, nada mais, nada menos, era Adam Harishon, que incluiu tudo dentro de si mesmo. Depois, todos foram incluídos dentro dos 3 patriarcas, Avraham Avinu, Yitzhak e Yaakov. E depois disso, todos foram incluídos dentro das 70 almas que desceram à terra do Egito. Depois disso, os 70 se subdividiram em 600.000 faíscas primárias. Assim foi cada fonte. Dos 613 primários, eles se tornaram Partsufim, completos, pois cada um contendo 613, que subdividido em 600.000 faíscas secundárias. Agora Adão incluiu dentro de si todas as 613 fontes primárias que estavam no seu rosto completo, na sua face, no mundo de Asiá. Agora o ombro esquerdo de Adam Harishon é uma grande primária fonte, que é um Partsuf completo, que foi dividido em 70 secundárias fontes e nada mais. Pois estas 70 fontes têm dentro de si todos os 613 órgãos e tendões que estão dentro deste Partsuf. Estas 70 fontes secundárias, por sua vez, subdividem em 600.000 faíscas secundárias. Esta grande fonte foi Caim, filho de Adão. Foi incluído os 70 e também as 600.000 almas. E Caim é feito na imagem de Adam Harishon. E assim, dentro dessa grande fonte existe 3 pais completos, compostos por 12 tribos. Então, 70 almas que finalmente subdividem em 600.000 faíscas secundárias. Assim traz o Shar HaGimbulim no capítulo 11, Hadamah. O Arizal, no Shar HaGimbulim, traz o conceito do caminho da reencarnação. Aonde iremos chegar sobre o julgamento da promiscuidade, do pecado da masturbação. O Arizal, o santo Arizal, em sua sagrada lembrança, traz no Shar HaGimbulim que antes da geração do Mabul, do dilúvio,
e da geração da Torre de Babel, o santo abençoado seja ele, enviaria seu esplendor espiritual sobre as 600.000 faíscas, 600.000 santos, que são as fontes das almas em todas as gerações. Então veio a geração do dilúvio. E essa geração perverteu-se tanto que Hashem não teve escolha, senão destruir todos eles, acabar, aniquilar todos eles. Estamos falando aqui sobre as 600.000 almas da fonte. Elas não pereceram. Então veio a geração do dilúvio e perverteu-se tanto que Hashem não teve escolha senão destruir todos eles. No entanto, todas as almas, as 600.000 almas da fonte, não pereceram. Elas foram reunidas e encarnadas dentro de Noa e seus filhos. E sobre esse assunto eu estarei falando nos próximos vídeos, sobre a encarnação destas 600.000 almas que eram fontes primárias, que foram encarnadas dentro de Noa e seus filhos. Isso explicarei mais tarde. Além disso, toda a geração da Torre de Babel, o esplendor espiritual desceu sobre as almas santas livremente, até que todas foram manchadas pelo pecado da Torre de Babel. Muitos já ouviram essa história da Torre de Babel. Ela tem uma conexão enorme com os mundos espirituais, ou seja, todos já sabem o que aconteceu na Torre de Babel. Hashem assim dividiu as nações e as colocou sob o controle dos 70 malachims, os príncipes, enquanto Israel, Hashem tomou para si, como está escrito, Israel é Hashem e Hashem é Israel. Israel é uma parte de Hashem. Quando Israel entrou na Terra Santa, havia 600.000 almas santas em cada geração. No entanto, estes também ficaram manchados pelo desempenho da idolatria e o derramamento de sangue, e também pelas imoralidades. Hashem então enviou a eles seus profetas para admoestar as pessoas, para ver se eles voltariam para Hashem, para que não surgisse a necessidade novamente de ter que reunir as almas novamente, como aconteceu no dilúvio, no Mabu, o que geralmente significaria a morte e o extermínio novamente daquelas pessoas naquela geração. Ou seja, pela morte, pela guerra, pela fome, tanto faz. Porém, os pecados dos povos cresceram tanto. Eles escolheram não se arrepender. Hashem então viu em sua sabedoria que ele teria que realizar uma outra reunião, uma coletiva para aquelas almas. Veja a misericórdia e a benevolência do Santo Kadosh Baruch Hu.
mais tarde entenderemos sobre esse conceito tão magnífico de Hashem. Então, para realizar essa reunião coletiva das almas, era necessário a retificação, pois já havia passado do ponto de ser apenas capaz de morrer, uma morte regular, e depois simplesmente reencarnar novamente. Seus pecados então tinham se igualado à geração do dilúvio. Então foi decretado que o templo seria destruído. E então se iniciou o exílio do povo de Israel. Agora, você pode dizer que aqueles que realizaram idolatria, perversidade, derramamento de sangue, não receberam suas punições? Pois eles já haviam morrido uma morte natural. E aqueles que assassinaram o profeta Zechariah, agora você pode dizer que aqueles que realizaram idolatria, aqueles que realizaram derramamento de sangue, promiscuidade em uma geração, ou aqueles que assassinaram o profeta Zechariah no templo, não receberam suas punições, pois eles já haviam morrido com uma morte natural. No entanto, isso não é verdade, porque Hashem lhes havia tomado especificamente para que eles pudessem reencarnar novamente. Então, aqueles que executaram especificamente a idolatria e a promiscuidade naquela geração passada, ou aqueles que especificamente mataram o profeta Zechariah, eles mesmos foram reencarnados especificamente no momento da destruição do templo, para que cada um recebesse a sua punição, e cada indivíduo recebeu os seus julgamentos apropriados com punições, de acordo com os pecados que eles haviam realizado. Aqueles que gostaram do pecado, aqueles que gostavam apenas um pouquinho do pecado, morreu uma morte fácil, rápida e sem sofrimento. Aqueles que tiveram prazer no pecado e tinham se maculado grandemente os seus órgãos sexuais, principalmente, esse tipo de pessoa sofreria com dias de fome e desejo, prazer, lascívia da carne, da promiscuidade do pecado. Esses viveriam para ver os seus filhos assassinados diante de seus olhos. Tudo é assim, na medida. E igualmente para devolver a todos de acordo com seus pecados. Nidá, genek, midá. Medida por medida. Aqueles dos filhos de Israel que sobreviveram à destruição do templo tinham a responsabilidade de purificar e retificar todas aquelas almas, aqueles que pecaram e morreram anteriormente. Portanto, durante o exílio de Babel e durante o tempo do segundo templo, havia numerosas quantidades de crianças nascendo. Isso está escrito no Shar Kavanot 1b. E o Arizal traz esse assunto no Caminhos da Retificação, no Shar HaGimglim, que será conhecido como resultado do pecado de Adão e Harishon. Todas as almas caíram nas profundidades das Kelipot. Agora, quando se encontra essas almas dentro das Kelipot, uma alma excepcional, com grande valor, essas Kelipot não permitem que esta alma escape deles.
Existem motivos para isso. Pois as Kelipot, as forças do mal, as entidades, elas são nutridas pela luz dessa alma. Ou seja, quando essa alma absorve luz, as Kelipot prendem essas almas dentro, principalmente da sexualidade, do sexo, do derramamento de sangue, para que elas nutrem esta luz, esta energia, para que elas sobrevivem. Então, este é o segredo para os Hitsunin, que são as forças do mal. E o início é a Yitzhara, a má inclinação do homem. Após a má inclinação do homem, junto com o pecado, transformam os Hitsunin, e estes nutrem a luz dessas pessoas. E esses Hitsunin desejam fazer com que a humanidade peque e tropeçam nestes conceitos sexuais. São eles que causaram a destruição do Beit HaMikdash. E Hashem muito se irritou. E Hashem então trouxe o exílio da Shekhinah. Agora os Hitsunin são os remanescentes da impureza, são as sobras após a santidade. Estes foram devidamente separados na peneiração original dos reis de Edom. Isso traz uma referência também no Sagrado Zohar. Os Hitsunin são chamados de morte, mas eles desejam viver. No entanto, a vida é das sagradas Sefirot. Enquanto isso, permanece a santidade entre eles. Eles então mantêm a vida e a manutenção e o sustento. No entanto, quando a santidade parte, eles morrem. Assim, eles se esforçam muito para fazer com que as pessoas pequem. Da mesma maneira que os outros buscam alimento para o corpo, eles buscam alimento para que eles se nutrem com a luz. E o incrível, quando uma pessoa peca, isso faz com que a sua alma entre em outros domínios sombrios, escuros, e a sua alma se torna sombras. E assim, eles são nutridos e são sustentados por ela. Pois mesmo quando uma alma peca, o santo abençoado seja ele, do seu lugar santo continua a sustentar essas almas que pecam. E ele continua a sustentar as almas caídas entre as Kelipot. E deste alimento dado às almas é que as Kelipot tomam para si e se nutrem. Tanto que quando os pecados se multiplicaram, isso causou a destruição do templo sagrado e o exílio da Shekhinah entre os Hitsunin. Agora as almas que estão entre as Kelipot não são capazes de escapar. Portanto, a Shekhinah, que é um fogo devorador, entre esses lugares, ela se reúne às faíscas dispersas, perdidas no meio das Kelipot. A partir desse momento da destruição do templo até agora, a Shekhinah está realizando esta tarefa. E ela continuará a fazer,
até que todos tenham sido reunidos de todos os lugares no corpo de Adão Harishon, da fonte primária. E até mesmo os pés, que é o lugar das profundezas das Kelipot. É interessante aqui no Sefer Shahar Gimbalin trazer essa conotação para os pés que estão nas profundezas das Kelipot, que são os pés que levam o homem a esses pecados. Ou seja, naquela época, na época do templo do Beit HaMikdash, os sacerdotes, os Kohanim, os Kohen Gadol, eles lavavam os pés antes de dormir e quando acordavam. Hoje é trazido esse conceito apenas para as mãos, lavar as mãos quando levantamos, mas naquela época era lavado também os pés. E o Shahar Gimbalin traz qual o motivo dessa lavagem dos pés dos Kohen Gadol. Bom, voltando. E ela, as Kelipot, tomará todas as almas caídas, mesmo a partir daí. No entanto, a Shekhinah precisa da nossa ajuda, de acordo com o significado secreto, oculto deste Passuk. Ouça, no Tehillim 68 e 35 está escrito: dar força a Hashem. De acordo com as nossas ações, ela tem a capacidade de trazer as almas perdidas. Se todos nós voltássemos a Hashem com arrependimento verdadeiro, a verdadeira teshuvah, ela então terá o poder de liberar todas as almas presas em um único momento. No entanto, os nossos pecados enfraquecem a sua capacidade. E quando isto é retificado, ela terá então a capacidade de sair de lá do exílio. E ela permitirá que as Kelipot morram, porque eles não terão mais sustento. Do momento que a humanidade deixar esses pecados de promiscuidade, derramamento de sangue, ou seja, a masturbação, as Kelipot morrerá, pois não haverá mais sustento para estas entidades, para os Hitsonim. Então, é dessa forma que eles recebem sustento. Como eu deixei nos vídeos anteriores, você se tornou alimento para estas entidades. E literalmente é dessa forma que os textos ocultos da Torá e os nossos sábios trazem a esse respeito. Assim vemos que as Kelipot, elas se esforçam para desenhar a Shekhinah e as almas que estão no exílio, para que elas, as forças do mal, as Kelipot, possam viver. Que quando os Hitsonim têm entre eles uma alma preciosa, ou seja, prestem bem atenção. O problema é muito mais sério para uma pessoa que estuda a Torá, que é uma alma preciosa, cair nas profundezas das Kelipot. Elas não deixarão, elas se esforçarão para que esta pessoa nunca saia de seus domínios. Isso é muito sério e muito grave. Eles roubam todo o sustento da sua alma.
Eles obviamente não deixarão essa alma escapar de seus domínios. E eles contaminarão cada vez mais a humanidade, trazendo pecados nos pensamentos, nos olhos, na fala, nas ações e nos órgãos genitais da humanidade. É assim que toda a humanidade hoje está, escravizada pelo sexo, pela promiscuidade, como nos velhos tempos. E quando a humanidade caiu no domínio das Kelipot, houve-se então o julgamento. Hashem então reuniu todas as almas, todas as faíscas primárias de Adam Harishon. E isso significa morte, guerra, destruição, julgamento. E essas almas serão presas com toda a sua capacidade, para que este aprisionamento esteja entre eles permanentemente, porque eles sabem que pelo sexo e pela promiscuidade da humanidade, assim eles mantêm a humanidade escrava desses conceitos. Veja, a humanidade em geral, hoje, vive praticamente dentro desse padrão, desse conceito sexual. No ego, praticamente em tudo que é feito hoje no mundo, tem o direcionamento do ego, do sexo, do prazer. O sexo é a união do macho e fêmea nessa terra. É algo divino, é algo especial entre duas pessoas. É a união do nome sagrado. Quando há uma divisão, ou seja, do nome santo, ele é separado do casal, seja por traição, não só traição executado, mas também pensado. Esses nomes são separados do homem e da mulher. No entanto, é entrado no meio e é jogado nas profundezas das Kelipot. É interessante pensar sobre esse aspecto. Este é um grande problema da humanidade. Imagine você, quantos casais não estão separados de Hashem? Por vários detalhes. Este assunto é tão sigiloso, este assunto é tão sensível, que até mesmo os seus pensamentos causam essa divisão nos mundos espirituais. Saiba você. E quando as Kelipot vêm a uma pessoa pecadora que peca, as Kelipot participam do sexo de uma maneira mais pecaminosa. E a eles é dirigido a alma para ser colocada lá, para nascer novamente, para que seja ainda mais contaminada por estes pecados deste mundo.
quem as coloca para renascer novamente. Este é o grande detalhe. Ainda mais do que já era dividido o defeito, o pecado original, recebido do sol, de Adão Harishon. Assim a alma será aprisionada e será deles por muito tempo. Para fechar esse vídeo, esse assunto, eu quero trazer aqui. A Guemará fala: quem diz que Eva era o rosto ao lado de Adão Harishon, então qual deles andava na frente? O Rav Nachman Bar Yitzhak disse que é razoável dizer que o homem caminhou na frente, pois este é um comportamento adequado. Como foi ensinado em uma baraita, um homem não deve andar atrás de uma mulher em um caminho, mesmo que ela seja sua esposa. E se ela se deparar com ele em uma ponte, ele deve andar rapidamente para alcançá-la e, consequentemente, movê-la para o seu lado, para que ela não caminhe na frente dele. Isso está escrito no Sanhedrin 106 a 8. Bom, quero deixar aqui, agradecer aqui meu irmão Jorge Ramos, que me trouxe alguns textos para me ajudar nesse vídeo. Mas eu queria deixar aqui, para finalizar esse vídeo, a respeito de algo muito importante. A Sefirot Esod, ela governa a sexualidade. E a Sefirot final, Malchut ou Shekhinah, governa o simples fato da existência do mundo físico. Isso está escrito no Zohar. O termo Tzadik indica a Sefirah de Esod, que representa a junção sexual superior nos mundos inferiores. No lado oeste, também significa a Sefirot de Esod, como era amplamente conhecida entre os cabalistas. A Nefesh Ruach e a Neshama de Atzilut são criadas a partir da união sexual da Sefirot Tifri e Shekhinah. Resumindo, a masturbação é um pecado grave. E todos já sabem, certamente. O prazer, o sexo a dois, quando há união correta, santa e kadosh, a união da Sefirah de Esod, Tiferet, e a Shekhinah mantém sua presença inigualável neste casal. Mas quando há o pecado, a masturbação, a promiscuidade, isso traz efeitos colaterais para a alma. Este é um pecado difícil de reparar, pois está escrito na Torá em Bereshit 38, 9 e 10. Sobre um assunto que eu quero deixar aqui, sobre Ir e Onã, os filhos de Yehudá, que foram punidos com a morte antecipada por se masturbarem. A Kabbalah traz estes conceitos explícitos e os prejuízos que este pecado traz para a humanidade. Bom, a sua semente, o seu sêmen, é a sua energia vital. E em cada gota há milhares de almas e vidas. Este é o material genético entre o mundo físico e o espiritual. E em você, tudo isso é proporcionado a você, a oportunidade de você ser parceiro de Hashem na criação. Bom,
eu fico por aqui. Quero agradecer a todos que estiveram comigo desde o início desse projeto. E resumindo aqui toda a história e todo o processo que é levado à humanidade com esses pecados de idolatria tão perversos, eu quero ficar por aqui, agradecer a todos vocês que participaram, que deixaram ali seus comentários, que curtiram o vídeo, compartilharam. Agradeço humildemente a cada um de vocês. E peço que a Shen abençoe a cada um de vocês. Que a Shen dê uma ótima semana. Quero aqui agradecer a todos meus amigos e irmãos, a todos vocês. Que a Shen nos abençoe grandemente. Cuidem de vocês. Se cuidem. Cuidado com os olhos. Cuidado com a boca. Cuidado com suas ações. Cuidado no que você pensa. Para você que ainda não fez teshuvá, faça. Você não precisa de religião e denominações para esse conserto. Não é só uma falta de caráter, e sim uma falta de energia espiritual. Eu quero deixar aqui, tenha força, busque a teshuvá, organize sua vida. E para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça o seu comentário, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. E quem quiser ajudar o nosso canal, estarei deixando o Pix aqui. E desejo a todos uma ótima semana. Que a Shem nos abençoe. Shalom. Leitraut. E tudo de bom. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher quiroshenu v'tzivot b'tzivot kol Torah. Você se tornou alimento espiritual para as forças negativas. Então, você está servindo com um propósito. E é claro, ao contrário do que você foi criado. Quanto esses homens, a eles foram mostrados a essa era messiânica, a esses dias aonde que o perverso, o idólatra, ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo.